Qual é o favor mais estranho que um amigo já te pediu e que foi completamente inesperado? Minha melhor amiga Sofia apertou meu braço com força e gritou: É ele! É o cara gato de quem eu tenho falado com você. Olhei na direção que ela estava olhando e o avistei imediatamente. Quer dizer, para ser justa, ele era difícil de não notar. Era impressionantemente bonito, com olhos azuis e cabelo escuro, e uma covinha fofa toda vez que sorria. Não era de admirar que ela estivesse falando sobre ele sem parar por semanas. Sofia sorriu para mim. Então, você poderia me fazer um favorinho e perguntar se ele está solteiro e talvez interessado em mim? Pisquei para ela, confusa. Sofia, você é a pessoa mais confiante que eu conheço. Eu já te vi ir até estranhos no aeroporto e pedir o número deles, mas você não consegue perguntar para esse cara. Ela olhou na direção dele e acenou. Sim, é exatamente isso. Então, por favor, você pergunta para ele? Tudo bem, respondi. Eba. Ok, mas lembra de ser casual sobre isso, disse ela, arrumando meu cabelo como se eu fosse entrar numa batalha. Vai lá, começa uma conversa e depois pergunta se ele está interessado. Mas era difícil. Quer dizer, eu tinha visto Sofia dezenas de vezes abordando caras, mas a única conversa com garotos era sobre dever de casa, e esse cara gato estava num nível completamente diferente. Ensaiei a frase na minha cabeça umas 5 vezes enquanto caminhava devagar. Minha amiga acha você bonito. Você está interessado? Soava tão idiota, mas Sofia estava contando comigo. Ok, primeiro conversa casual. Eu consigo. Eu totalmente consigo, pensei. Mas quando toquei no braço dele e seus olhos azuis encontraram os meus, entrei em pânico e soltei tudo. Oi, você é bonito. Quer dizer, minha amiga acha você bonito. Ela está ali, bem ali. Você está interessado nela? Haha, queria me bater. Tanto para o plano. O cara olhou para onde eu estava apontando e viu minha amiga fazer um joinha. Ele riu, depois se virou para mim. E você? Perguntou com uma voz suave. Você está interessada? Pisquei para ele, achando que talvez tivesse ouvido errado. Desculpa, eu disse minha amiga, a garota bonita ali com cachos e sardas e camisa rosa. Ele sorriu um pouco, me atacando com suas covinhas. Eu sei quem você quis dizer, mas estou perguntando sobre você. Você está interessada? Senti meu cérebro dar curto-circuito. Isso não era nada como eu esperava que fosse. Eu sou só a mensageira, falei para ele desajeitadamente. Ele encostou o ombro na parede e inclinou a cabeça. Essa mensageira tem nome? Bem, minha amiga se chama Sofia, e ela realmente gosta de você. Ela tem falado sobre você por meses. Ele acenou. Que legal. E eu tenho te observado a noite toda nesta festa, mesmo antes de você vir aqui. O quê? Por quê? Deixei escapar. Ele sorriu com minha expressão chocada. Sim, te vi dançando. Talvez você pensasse que ninguém reconheceria, mas eu conhecia esses movimentos de longe. São da série Just Dance. Ai, meu Deus, obrigada. Finalmente um homem de cultura. Ficamos ali conversando sobre jogos antigos de Wii e videogames por um momento, até eu me lembrar por que tinha vindo ali em primeiro lugar. Então, sobre a Sofia. Ela é realmente engraçada e inteligente. Na verdade, ela estuda medicina, disse, tentando redirecionar as coisas novamente. Mas cada vez que eu fazia isso, ele voltava o foco para mim. E por 20 minutos, ficamos indo e vindo, sorrindo um para o outro como no mais divertido jogo de gato e rato. Foi quando Sofia me mandou mensagem perguntando por novidades. Olha, eu realmente preciso de uma resposta para minha amiga. Você está interessado nela ou não? Bem, você quer que eu esteja interessado nela? Perguntou, chegando o rosto perto do meu. Eu queria dizer não. Essa era a primeira vez que eu realmente gostava de conversar com um cara. E eu estava começando a gostar muito dele, mas não podia trair a Sofia. Então disse baixinho. Acho que sim. Ele suspirou e me olhou com uma expressão séria. Tenho certeza de que sua amiga é ótima, mas estou mais interessado em você. Então aqui. Ele tirou o telefone e me entregou. Se você tem certeza, pode passar meu número para ela. Ele me mandou mensagem imediatamente. Se você mudar de ideia, gostaria de te levar para sair alguma vez. Voltei para a Sofia me sentindo como a pior amiga do mundo. Sofia me puxou para o lado e sorriu. Então, como foi? Segurei suas mãos e fiz uma careta. Sinto muito, Sofia. Mas ele disse não. Ela deu de ombros. Ah, tudo bem. Mas ele te chamou para sair? Você disse sim? Perguntou empolgada. Olhei para ela completamente confusa. Como você sabia disso? Ela caiu na gargalhada. Ok, não fica brava comigo. Mas ele tem perguntado sobre você por semanas. Tipo, toda vez que tínhamos grupo de estudo ou depois da aula, aparentemente ele se apaixonou à primeira vista quando te viu alimentando um gato de rua no campus. Que fofinho. Então, claro que eu tinha que ajudar ele, né? Eu sabia que se te mandasse lá, ele finalmente faria uma jogada. Não conseguia acreditar no que ela estava dizendo. O tempo todo eu pensei que estava sendo a Cupido, quando Sofia era a verdadeira Cupido o tempo inteiro. Espera, então você nunca gostou dele? Ela balançou a cabeça. Ele é bonito e tal, mas não é meu tipo. Não sabia se deveria abraçá-la ou gritar com ela por me pregar uma peça cruel. Olhei para o meu telefone, sorrindo com a mensagem dele. Foi quando ele apareceu atrás de mim. Pensando melhor, ele olhou Sofia direto nos olhos. Eu provavelmente deveria te agradecer adequadamente por ser a melhor Cupido de todos os tempos.
Ele sorriu para nós duas, e meu rosto ficou tão quente que pensei que poderia realmente pegar fogo. Olhei ao redor da festa e percebi que todo mundo por perto havia parado suas conversas para nos observar. Uma garota que eu reconheci da minha aula de biologia estava literalmente olhando com a boca aberta. Um grupo de caras perto do balcão da cozinha estavam se cutucando e apontando. Isso ia estar em todo o campus até amanhã de manhã. Sofia caiu na gargalhada e me puxou para um abraço lateral que quase me desequilibrou. Ela olhou diretamente para ele e disse que só ajuda pessoas que ela realmente gosta, e não teria se incomodado com toda essa armação se não achasse que seríamos perfeitos juntos. Meu coração estava fazendo saltos estranhos no peito enquanto ela falava isso. O cara acenou e então se virou para mim com aquelas covinhas estúpidas perfeitas aparecendo de novo. Ele perguntou se eu queria sair dali e talvez caminhar um pouco pelo campus. Olhei para Sofia para ter certeza de que isso estava realmente ok, porque ainda me sentia estranha com toda a situação. Ela praticamente me empurrou na direção dele, enquanto fazia esses grandes movimentos de enxotar com as mãos, como se eu fosse uma gata que ela estava tentando colocar para fora. Começamos a caminhar em direção à porta e ouvi alguém assobiar atrás de nós. Meu rosto ficou ainda mais quente de alguma forma. Saímos para o ar fresco da noite e respirei fundo. As pessoas definitivamente iam falar sobre isso amanhã, e provavelmente pelo resto da semana. Caminhamos pela trilha em direção ao pátio, e ele perguntou se eu sempre ficava tão nervosa, ou se era só por causa da situação estranha da armação. Admiti que basicamente nunca converso com caras, a não ser sobre dever de casa ou projetos de grupo, e toda essa situação parecia completamente louca e irreal. Ele riu um pouco e disse que isso na verdade o fez se sentir melhor. Olhei para ele confusa, e ele explicou que também fica muito ansioso em situações sociais. Isso me surpreendeu tanto que parei de andar por um segundo. Ele parecia tão suave e confiante lá na festa. Ele disse que só tem prática em fazer conversa, mas o coração dele estava batendo acelerado o tempo todo que conversamos. Ele estava tão nervoso sobre eu rejeitá-lo que quase não disse nada quando eu me aproximei. Continuamos caminhando e acabamos perto da biblioteca onde havia esses bancos embaixo das árvores. Sentamos e ele tirou o telefone. Ele me mostrou a mensagem que tinha mandado mais cedo me chamando para sair. Então perguntou se eu realmente queria ir ou se me sentia pressionada porque Sofia tinha armado toda essa situação. Pensei em mentir ou dizer algo casual, mas decidi ser apenas honesta. Disse a ele que eu queria ir, mas também me sentia muito culpada porque achava que Sofia gostava dele primeiro. Ele balançou a cabeça e explicou que Sofia tinha se aproximado dele semanas atrás para perguntar se ele estava interessado na amiga dela. Disse que imediatamente respondeu sim porque estava tentando descobrir como falar comigo há muito tempo. Apenas o encarei tentando processar essa informação. Ele abriu suas mensagens e me mostrou toda essa conversa, entre ele e Sofia. Comecei a rolar, e percebi que minha melhor amiga estava conduzindo como uma operação militar completa pelas minhas costas. Havia mensagens de 3 semanas atrás, onde Sofia estava literalmente o instruindo sobre como me abordar. Ela tinha contado para ele quais aulas eu tinha e onde eu normalmente estudava. Tinha dado conselhos sobre o que dizer e como começar uma conversa. Comecei a rir, porque algumas das sugestões de Sofia eram completamente ridículas. Ela tinha dito para ele esbarrar acidentalmente em mim na cafeteria do campus e derramar a bebida dele para ter uma desculpa para falar comigo. Ele admitiu que tinha tentado exatamente isso 2 vezes, mas desistiu nas 2. A primeira vez chegou até a cafeteria e me viu sentada lá com meus fones de ouvido e simplesmente foi embora. A segunda vez realmente entrou na fila atrás de mim, mas então entrou em pânico e fingiu que recebeu um telefonema. Eu estava rindo tanto que lágrimas saíram dos meus olhos. Ele me mostrou outra mensagem onde Sofia sugeriu que ele deveria pedir emprestado um lápis na aula. Disse a ele que isso nunca funcionaria, porque sempre chegava na aula com uns 5 lápis de reserva. Ele disse que foi exatamente isso que Sofia disse quando ele sugeriu. Ficamos lá conversando por mais 1 hora sobre coisas completamente aleatórias. Ele me contou sobre sua família e crescer com 2 irmãs mais velhas. Contei sobre minha obsessão estranha de alimentar os gatos do campus. Ele disse que foi isso que fez ele me notar primeiro. Ver-me agachar com comida e conversar com esse gato laranja como se fosse uma pessoa. Parecia tão fácil e natural conversar com ele, quando eu não estava tentando o arranjar com outra pessoa. A conversa simplesmente fluía sem pausas constrangedoras ou momentos onde eu não sabia o que dizer. Eventualmente, ele checou o telefone e disse que estava ficando bem tarde. Me acompanhou de volta ao meu prédio do dormitório e fomos devagar como se nenhum de nós realmente quisesse que a noite acabasse. Quando chegamos ao meu prédio, ele perguntou se poderíamos tomar café no fim de semana. Só nós 2, sem esquemas de cupido ou armações. Disse sim, e ele sorriu tão grande que suas covinhas apareceram de novo. Ele me deu um abraço rápido e então voltou pelo campus. Assisti ele ir embora por 1 segundo antes de entrar. Joguei minha bolsa na cama e tirei meu telefone com mãos trêmulas. Meu polegar pairou sobre o contato de Sofia por uns 3 segundos antes de apertar ligar. Ela atendeu depois de 2 chamadas, e eu podia ouvir baixo tocando no fundo junto com pessoas rindo e conversando. Ela deve ter saído porque de repente ficou mais silencioso,
e ela estava perguntando o que tinha acontecido e se eu disse sim para o encontro. Contei tudo sobre como conversamos por mais 1 hora depois que ela saiu da festa. Expliquei como ele me mostrou todas as mensagens deles e como ela estava o instruindo por semanas. Sofia riu tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Ela admitiu que toda a situação levou quase 1 mês para planejar, porque ele ficava perguntando sobre mim no grupo de estudo deles. Disse que ele aleatoriamente me mencionaria em conversas ou perguntaria que aulas eu estava fazendo. Perguntava se eu tinha namorado ou que tipo de coisas eu gostava de fazer. Sofia disse que, finalmente, apenas disse que o ajudaria porque ver ele tentando criar coragem era doloroso. Perguntei diretamente se ela alguma vez teve sentimentos por ele. Ela jurou que não, e disse que ele era bonito, mas totalmente não o tipo dela. Me disse que genuinamente só queria ajudar nós dois, porque podia ver que seríamos bons juntos. Senti um peso enorme sair do meu peito ouvindo ela dizer isso. Conversamos por mais 20 minutos antes dela dizer que precisava voltar para dentro. Me joguei na cama e fiquei olhando para a tela do telefone por tempo demais antes de finalmente adormecer. Na manhã seguinte, acordei com uma notificação e vi que ele tinha me mandado um meme sobre jogos antigos de Wii. Mostrava Mario e Luigi com alguma legenda sobre ser lendas dos games, e eu realmente ri alto. Tirei um print e mandei para Sofia antes mesmo de responder para ele. Ela mandou mensagem de volta em minutos, me dizendo que eu não precisava passar tudo por ela primeiro. Expliquei que queria ser transparente sobre tudo, para que ninguém se sentisse estranho ou fosse deixado de fora. Ela mandou de volta um monte de emojis de coração e me disse para apenas me divertir e ser eu mesma. Provavelmente passei 30 minutos tentando criar a resposta perfeita para o meme dele. Digitei umas 5 mensagens diferentes e deletei todas elas. Todas soavam muito ansiosas ou muito casuais ou simplesmente estúpidas. Finalmente desisti das palavras e apenas mandei de volta um gif do Just Dance mostrando um dos personagens fazendo um movimento ridículo. Ele respondeu quase imediatamente com 3 emojis rindo e perguntou se eu queria tomar café no sábado. Meu coração começou a acelerar enquanto digitava sim de volta. E concordamos em nos encontrar nessa pequena cafeteria perto do campus ao meio-dia. O resto da semana se arrastou tão devagar. Ficava alternando entre me sentir empolgada e completamente assustada. Terça-feira, estava feliz e confiante. Quarta-feira, me convenci de que ele mudaria de ideia. Quinta-feira, estava empolgada de novo. Sexta-feira, era uma bagunça nervosa. Sofia veio na quarta à noite e me ajudou a escolher uma roupa que parecia fofa, mas não como se eu estivesse me esforçando demais. Ela tirou metade do meu guarda-roupa e me fez experimentar diferentes combinações. Sexta à noite, estava deitada na cama rolando pelo telefone quando Sunita, da minha aula de biologia, me mandou mensagem. Ela perguntou se os rumores sobre mim e o cara da Sofia eram realmente verdade. Não tinha ideia do que ela estava falando, então perguntei que rumores. Ela explicou que pessoas da festa estavam falando a semana toda sobre uma possível situação de triângulo amoroso. Aparentemente, as pessoas achavam que Sofia gostava dele, e eu o roubei dela, ou algo igualmente dramático. Imediatamente mandei mensagem para Sofia, surtando sobre o que Sunita tinha me contado. Meu telefone tocou uns 2 segundos depois, e era Sofia ligando para me acalmar. Ela disse que as pessoas sempre fofocam sobre drama de festa e inventam histórias que são muito mais interessantes que a realidade. Me disse que tudo passaria uma vez que as pessoas vissem que ainda éramos amigas e tudo estava normal. Me senti um pouco melhor depois de falar com ela, mas mal dormi naquela noite. Sábado de manhã, finalmente chegou, e eu estava tão nervosa que achei que poderia vomitar. Mudei minha roupa 3 vezes antes de decidir por apenas jeans e um suéter. A primeira roupa parecia muito arrumada, como se estivesse me esforçando demais. A segunda era muito casual, como se não me importasse nada. A terceira parecia certa. Sofia me mandou uma mensagem inteira de encorajamento sobre como ele já gostava de mim. Então eu só precisava relaxar e ser eu mesma. Ela me lembrou que já tínhamos passado horas conversando na festa, e foi ótimo. Li a mensagem dela umas 5 vezes enquanto me arrumava. Escovei os dentes 2 vezes e chequei meu cabelo no espelho umas 100 vezes. Minhas mãos estavam tremendo quando peguei minha bolsa e saí em direção à cafeteria. A cafeteria ficava apenas a 10 minutos do meu dormitório, mas caminhei super devagar porque ainda estava surtando. Ficava checando meu telefone para ver se ele tinha mandado mensagem cancelando, mas nada chegou. Quando finalmente cheguei à cafeteria, ele já estava sentado numa mesa perto da janela e acenou quando me viu chegar. Acenei de volta e quase tropecei na porta ao entrar. Ele se levantou quando cheguei à mesa e fez essa coisa de meio abraço desajeitado que nos fez rir. Pedimos nossas bebidas e a barista nos deu esse sorriso sabedor como se pudesse perceber que era um primeiro encontro. Peguei um latte de baunilha e ele pegou café preto, o que me surpreendeu porque parecia muito adulto. Sentamos de volta na mesa do canto e ele perguntou sobre minhas aulas. Contei sobre meu professor de comunicação que faz todo mundo fazer jogos estranhos para quebrar o gelo. Ele riu e disse que o professor de biologia dele dorme durante as próprias palestras. A conversa parecia forçada no início, porque estávamos obviamente nervosos. Mas então, ele trouxe o gato de rua que eu alimento no campus. Ele admitiu que foi quando me notou primeiro, me vendo agachar com comida e conversar com o gato como se ele entendesse cada palavra.
Meu rosto ficou super quente, mas ele disse que foi a coisa mais doce que já viu. Me contou que perguntou por aí até alguém mencionar meu nome, então passou semanas tentando criar coragem para me abordar. Perguntei por que ele não tinha simplesmente vindo falar comigo. E ele disse que na verdade é péssimo falando com garotas, apesar de parecer confiante. Ele precisava da ajuda de Sofia, assim como eu precisei do empurrão dela para me aproximar dele na festa. Acabamos ficando na cafeteria por 3 horas, apenas conversando sobre tudo. Ele me contou sobre crescer com 2 irmãs mais velhas, que o ensinaram a respeitar mulheres e nunca ser insistente. Compartilhei histórias sobre meus anos constrangedores do ensino médio, quando tinha aparelho e cortes de cabelo terríveis. Quando finalmente saímos, ele perguntou se podia segurar minha mão enquanto caminhávamos de volta ao campus. Disse sim, e parecia natural e bom. Não estranho como eu temia que pudesse ser. Encontramos algumas pessoas da festa perto do centro estudantil e vi elas notarem que estávamos de mãos dadas e sussurrarem umas para as outras. O cara não parecia incomodado nem um pouco, mas me senti constrangida com todo mundo observando. Ele me acompanhou de volta ao meu dormitório e perguntou se eu queria fazer isso de novo no próximo fim de semana. Disse sim, e ele me deu um abraço rápido antes de sair. Praticamente flutuei escada acima até meu quarto. Sofia apareceu 1 hora depois exigindo cada detalhe e contei tudo enquanto ela sorria como uma mãe orgulhosa. Ela me fez prometer mantê-la atualizada, mas também disse que eu não precisava da permissão dela para namorar ele. Durante a próxima semana, mandamos mensagens constantemente sobre coisas completamente aleatórias. Segunda de manhã, ele me mandou uma foto de um gato laranja dormindo num banco com a legenda "Seu amigo diz oi". Mandei de volta um meme sobre Mario Kart, e ele respondeu com 3 emojis rindo. Terça, ele mandou mensagem perguntando se eu tinha visto o novo trailer de jogo que saiu, e passamos 1 hora discutindo se parecia bom ou terrível. Quarta de manhã, ele mandou uma foto de sua tentativa terrível de fazer café da manhã com a legenda "Manda ajuda". Respondi com um gif de alguém queimando torrada. Quinta, ele perguntou qual era meu programa infantil favorito, e entramos numa discussão sobre quais programas da Nickelodeon eram realmente bons. Sexta, ele mandou uma foto dele mesmo fazendo uma cara ridícula na biblioteca, e salvei no meu telefone. Parecia fácil e divertido, não estressante ou complicado como eu esperava que namorar fosse. Na quarta, depois da minha aula de biologia, Sunita me puxou para o lado no corredor. Ela olhou ao redor como se fosse compartilhar algum grande segredo. Então me disse que as pessoas ainda estavam fofocando sobre a situação com Sofia. Perguntei o que as pessoas estavam dizendo, e ela explicou que a maioria das pessoas achava estranho eu estar namorando alguém que minha melhor amiga gostou primeiro. Algumas pessoas até estavam dizendo que eu o roubei de Sofia, ou que havia drama entre nós. Senti meu estômago cair porque achei que tudo isso tinha passado depois da festa. Sunita disse que os rumores estavam circulando a semana toda no grupo de amigas delas e nas aulas de outras pessoas. Tentei explicar que Sofia nunca realmente gostou dele e estava apenas ajudando a nos juntar, mas Sunita balançou a cabeça. Ela me avisou que as pessoas vão acreditar no que querem acreditar independente da verdade. Ela sugeriu talvez postar algo nas redes sociais para esclarecer as coisas e mostrar para todo mundo que Sofia e eu ainda éramos amigas. Agradeci por me contar e fui direto para o dormitório de Sofia. Ela estava estudando para o exame de medicina, mas largou o livro quando viu minha cara. Expliquei tudo que Sunita tinha me contado sobre os rumores contínuos. Sofia revirou os olhos e disse que deveríamos apenas ignorá-los porque tentar explicar só nos faria parecer defensivas. Ela apontou que qualquer pessoa que realmente nos conhece saberia a verdade sobre o que aconteceu. Ela disse: as pessoas amam drama e inventar histórias sobre triângulos amorosos, mas passaria uma vez que algo mais interessante acontecesse no campus. Me senti um pouco melhor depois de falar com ela, mas ainda estava preocupada com o que as pessoas estavam pensando. Naquela noite, o cara me mandou mensagem perguntando se eu estava bem porque tinha ouvido alguns rumores circulando. Apreciei que ele estava checando em vez de apenas ignorar. Acabamos conversando no telefone por mais de 1 hora sobre como fofoca do campus pode ser chata. Ele disse que pessoas tinham feito perguntas sobre se Sofia estava brava com ele ou se havia drama entre todos nós. Contei sobre minha conversa com Sunita e o que ela tinha sugerido sobre redes sociais. Ele disse que talvez devêssemos ser abertos sobre namorar para que as pessoas parassem de inventar histórias e especular. Concordei, mas disse que queria ter certeza de que Sofia estava confortável com sermos públicos primeiro. Ele achou isso muito atencioso e disse que era uma das coisas que gostava em mim. Decidimos nos encontrar com Sofia na sexta para falar sobre tudo juntos. Sexta à tarde, nós 3 nos encontramos para almoçar no refeitório do campus. Pegamos nossa comida e encontramos uma mesa no canto longe de outras pessoas. Comecei a explicar a situação, mas Sofia imediatamente me interrompeu. Ela disse que estava totalmente bem com namorarmos publicamente, e as pessoas precisavam superar suas fantasias de triângulo amoroso. Ela riu e disse que toda a situação era ridícula, porque ela nunca nem gostou dele daquele jeito. O cara agradeceu por ela ser tão legal sobre tudo e ajudá-lo desde o começo. Sofia sorriu e disse que só ajuda pessoas que realmente se importa e não teria se incomodado se não achasse que seríamos perfeitos juntos. Decidimos apenas agir normal e deixar as pessoas pensarem o que quisessem,
porque explicar provavelmente tornaria as coisas piores. Depois do almoço, o cara tirou o telefone e tirou uma foto nossa na cafeteria onde tínhamos ido no nosso primeiro encontro. Ele postou nas redes sociais com uma legenda sobre finalmente conhecer a garota que alimenta gatos do campus. Me senti nervosa sobre ser tão público, mas também aliviada que não estávamos mais nos escondendo. Em uma hora, Sofia tinha comentado no post com um monte de emojis de coração e uma piada sobre suas excelentes habilidades de cupido. Ver o comentário dela me fez sentir muito melhor, porque mostrou para todo mundo que ainda éramos todas amigas. Outras pessoas começaram a comentar também, principalmente coisas positivas sobre como parecíamos fofos juntos. Notei que a fofoca morreu bem rapidamente depois disso, porque as pessoas puderam ver que não havia drama entre nós. Na semana seguinte, entrei na minha aula de comunicação e sentei no meu lugar usual. A professora anunciou que faríamos um projeto de grupo e começou a ler as equipes designadas. Quando ela chamou meu nome, peguei meu caderno e olhei ao redor para ver quem mais estava no meu grupo. Foi quando ouvi o nome do cara sendo chamado junto com 3 outros estudantes que eu não conhecia muito bem. Meu coração começou a bater mais rápido porque todo mundo na aula sabia que estávamos namorando agora depois do post nas redes sociais dele. Parecia um pouco estranho andar até a mesa do grupo onde ele já estava sentado. Os outros 3 estudantes já estavam lá e todos nos deram esses olhares sabedores quando sentei ao lado dele. Nosso líder de grupo começou a falar sobre a tarefa e tirei meu caderno para fazer anotações. O cara sentou na minha frente e ambos nos concentramos no que todos estavam dizendo em vez de um no outro. Quando foi minha vez de compartilhar ideias, falei diretamente com todo o grupo e não olhei para ele mais do que para qualquer outra pessoa. Ele fez a mesma coisa quando apresentou seus pensamentos sobre o cronograma do projeto. Dividimos o trabalho de forma bastante equilibrada e todos pareciam felizes com suas partes. A reunião durou cerca de 40 minutos e todos concordamos em nos encontrar novamente na próxima semana com nossas sessões prontas. Embalei minhas coisas e comecei a caminhar em direção à porta quando uma das garotas do nosso grupo me alcançou. Ela sorriu e disse que éramos realmente fofos juntos e era legal ver um casal que conseguia trabalhar tão bem junto. Agradeci, mas senti meu rosto esquentar porque não tinha percebido que as pessoas estavam prestando tanta atenção em como agíamos. O cara estava esperando fora da sala de aula e caminhamos juntos em direção à biblioteca. Ele perguntou se me sentia estranha trabalhando com ele na frente de outras pessoas e admiti que foi um pouco estranho saber que todo mundo estava nos observando. Ele disse que sentiu a mesma coisa, mas achou que fizemos um bom trabalho mantendo as coisas normais e profissionais. 3 dias depois, encontrei Sofia no nosso local de estudo usual, no canto da cafeteria do campus. Ela tinha seu livro de medicina espalhado por todo lado e estava destacando algo quando sentei. Ela olhou para cima e perguntou como as coisas estavam indo com o cara e se eu estava gostando do relacionamento. Disse que estava realmente bom, mas às vezes me sentia desconfortável com quantas pessoas sabiam sobre nós e tinham opiniões. Ela parou de destacar e me olhou seriamente. Disse que as pessoas sempre teriam algo a dizer sobre tudo, e a única coisa que realmente importava era se eu estava feliz. Pensei sobre isso por 1 minuto e percebi que ela estava completamente certa. Eu estava me preocupando tanto com o que outros estudantes pensavam que esqueci de apenas aproveitar estar com alguém que eu realmente gostava. Ela voltou ao livro e abri meu laptop para trabalhar num ensaio que vencia na próxima semana. Estudamos por 2 horas e pedimos refil de café 3 vezes antes de voltar aos nossos dormitórios. Sábado de manhã, acordei com uma mensagem do cara perguntando se eu estava pronta para nosso turno voluntário no abrigo de animais. Eu tinha mencionado querer ajudar lá algumas semanas atrás e completamente esqueci até ele me lembrar. Ele disse que nos inscreveu para um turno de 2 horas à tarde e me pegaria ao meio-dia. Me vesti com jeans velhos e uma camiseta que não me importaria de sujar e o encontrei fora do meu prédio. Caminhamos até o abrigo, que ficava apenas a cerca de 10 minutos do campus. A coordenadora nos deu um tour rápido e explicou o que estaríamos fazendo. Ela nos levou primeiro à sala dos gatos, e havia provavelmente 15 gatos apenas relaxando em diferentes níveis de torres de escalada. Sentei no chão e imediatamente 3 gatos vieram investigar. O cara sentou ao meu lado e começou a acariciar um gato laranja que pulou no colo dele. Ele era tão gentil com o gato e ficava falando como se pudesse entendê-lo. Ele inventou toda essa história sobre o gato ser um agente secreto numa missão importante, e eu não conseguia parar de rir. Passamos cerca de 1 hora lá brincando com diferentes gatos e limpando suas áreas. Então fomos para a seção dos cachorros, onde levamos 4 cachorros diferentes para caminhadas curtas pela propriedade. Cada cachorro tinha uma personalidade tão diferente e o cara ficava fazendo comentários engraçados sobre o que provavelmente estavam pensando. Um cachorro ficava parando para cheirar literalmente tudo, e ele disse que o cachorro era claramente um crítico gastronômico, revisando restaurantes locais. Outro cachorro puxava muito forte a coleira e ele brincou que estava treinando para uma maratona. Me diverti tanto apenas sendo boba com ele e os animais. Parecia fácil e natural e não me preocupava com o que alguém pensava ou se parecíamos fofos juntos. Na caminhada de volta ao campus, ele ficou meio quieto por 1 minuto. Então parou de andar e se virou para me encarar.
Disse que realmente gostava de passar tempo comigo e queria saber se eu estaria interessada em tornar esse relacionamento oficial. Nem precisei pensar na minha resposta e disse sim imediatamente. Ele sorriu muito grande e segurou minha mão enquanto continuamos caminhando. Decidimos contar para Sofia pessoalmente, porque ela merecia ouvir a notícia diretamente de nós. Fomos direto para o dormitório dela e batemos na porta. Quando ela abriu e nos viu parados ali, sabia que algo estava acontecendo. O cara disse que agora estávamos oficialmente juntos, e ela literalmente gritou tão alto que pessoas no corredor se viraram para olhar. Ela nos puxou para um abraço e ficava dizendo que sabia que seríamos perfeitos um para o outro. Me senti tão sortuda por ter uma amiga que genuinamente se importava com minha felicidade, em vez de ficar com ciúmes ou estranha sobre a situação. Ficamos e conversamos com ela por cerca de 30 minutos antes de sair para jantar juntos. Nas próximas semanas, tudo simplesmente parecia realmente confortável e normal. Estudávamos juntos na biblioteca a maioria das noites da semana, e eu o ajudava com seus ensaios de inglês, enquanto ele explicava conceitos de matemática que eu não entendia. Íamos em encontros para café toda terça e quinta de manhã, antes de nossas primeiras aulas. Todo sábado, trabalhávamos como voluntários no abrigo juntos, e se tornou minha parte favorita da semana. Sofia se juntava a nós para encontros de grupo nas sextas à noite, e nunca parecia constrangedor ou estranho. Às vezes íamos todos para eventos do campus juntos, ou apenas relaxávamos assistindo filmes no quarto de alguém do dormitório. Nós três tínhamos essa amizade fácil, onde ninguém se sentia excluído ou como uma terceira roda. Notei que as pessoas no campus pararam de fofocar sobre nós depois de um tempo porque não havia drama para falar. Éramos apenas um casal normal fazendo coisas normais de relacionamento e nosso grupo de amigos permaneceu sólido. Uma tarde, Sunita me parou depois do nosso laboratório de biologia. Ela disse que queria me dizer que estava realmente impressionada com como lidamos com tudo. Ela admitiu que quando primeiro ouviu os rumores sobre mim e Sofia e o cara, achou que se tornaria essa grande bagunça de drama. Disse que ser honesta com todos e ter bons amigos tornou tudo muito mais fácil do que poderia ter sido. Ela acenou e disse que mais pessoas deveriam se comunicar assim, em vez de jogar jogos ou manter segredos. Saímos do prédio de ciências juntas, e ela perguntou se Sofia estava realmente ok com tudo. Tirei meu telefone e mostrei o chat em grupo, onde Sofia constantemente mandava memes sobre ser a melhor cupido do campus. Sunita riu e disse que era uma prova bem clara de que não havia ressentimentos. Me senti grata que mesmo pessoas que não eram amigas super próximas pudessem ver que nossa situação funcionava, porque todos realmente nos importávamos uns com os outros e conversávamos sobre as coisas. Um domingo à tarde, ele sugeriu que fizéssemos uma videochamada com meus pais para que pudessem conhecê-lo. Configurei meu laptop no meu quarto do dormitório e liguei para casa, me sentindo estranhamente nervosa sobre toda a situação. Minha mãe atendeu primeiro e imediatamente começou a suspirar sobre quão bonito ele era, o que me fez querer rastejar para debaixo da minha mesa. Meu pai se juntou à chamada 1 minuto depois e o cara se apresentou muito educadamente, apertando as mãos com a câmera como um completo bobo. Eles conversaram sobre seu curso principal e suas aulas por um tempo. Então minha mãe ficava fazendo perguntas sobre como nos conhecemos e como ele me trata. Ele lidou perfeitamente, sendo respeitoso e engraçado sem tentar demais. Meu pai se animou quando videogames entraram na conversa de alguma forma, e os dois passaram os próximos 20 minutos falando sobre diferentes sistemas de jogos e seus títulos favoritos. Apenas sentei lá, os observando se conectar sobre estratégias de Mario Kart e jogos clássicos de Zelda. Minha mãe ficava sorrindo para mim e mexendo os lábios com coisas como "eu gosto dele", quando ele não estava olhando. No final da chamada, meus pais estavam basicamente planejando nosso futuro juntos, o que foi constrangedor, mas também meio doce. Depois que desligamos, ele perguntou se correu bem, e disse que meu pai nunca conversa com ninguém sobre videogames por tanto tempo, a menos que realmente goste da pessoa. No fim de semana seguinte, a família dele dirigiu até o campus para visitar, e os encontrei para almoçar num restaurante perto do pátio. Suas 2 irmãs apareceram primeiro e imediatamente começaram a provocá-lo sobre finalmente ter uma namorada, depois de anos sendo inútil em relacionamentos. Elas me contaram histórias sobre seus anos constrangedores do ensino médio e como ele costumava praticar falar com garotas no espelho, o que o fez ficar vermelho. Seus pais chegaram alguns minutos depois e a mãe dele me abraçou como se nos conhecêssemos para sempre. O pai dele era mais quieto, mas realmente caloroso, perguntando sobre minhas aulas e o que eu queria fazer depois da graduação. Passamos cerca de 2 horas no almoço, e as irmãs dele ficavam fazendo piadas o tempo todo, mas de um jeito divertido que me fez sentir incluída, em vez de desconfortável. A mãe dele me convidou para visitá-los durante as férias de primavera e disse para ligá-la sempre que precisasse de qualquer coisa. Caminhando de volta ao campus depois, ele se desculpou por suas irmãs serem tão constrangedoras, mas disse que elas eram realmente engraçadas e gostei delas. Ele pareceu aliviado e admitiu que estava nervoso sobre eu conhecer sua família porque, às vezes, podem ser demais. Algumas semanas depois, Sofia mencionou que tinha começado a ver alguém novo do programa pré-médico dela. Ela parecia realmente empolgada com ele.
Então sugeri que fôssemos todos num encontro duplo para esse evento do campus que estava acontecendo sexta à noite. Nós 4 nos encontramos no centro estudantil e caminhamos juntos. O novo namorado de Sofia era legal e fácil de conversar, e claramente achava ela incrível, o que me fez feliz por ela. Passamos a noite checando diferentes estandes e atividades, e parecia realmente natural sair como um grupo. Ninguém se sentiu excluído ou como uma terceira roda, e a conversa fluiu facilmente entre todos nós. Em um ponto, Sofia me puxou para o lado e sussurrou que estava feliz que pudéssemos todos ser amigos sem nenhuma estranheza. Concordei e disse que gostava do novo namorado dela e achava que eram fofos juntos. A noite terminou com todos nós pegando comida de um food truck do campus e sentando na grama conversando sobre coisas aleatórias até ficar frio demais. Caminhando de volta aos dormitórios mais tarde, me senti grata que meu relacionamento não tinha bagunçado minha amizade com Sofia e que ainda podíamos nos divertir juntas assim. Nosso projeto de grupo para a aula de comunicação finalmente terminou na semana seguinte. Estávamos trabalhando nessa apresentação há mais de um mês, e o dia final chegou mais rápido do que esperava. Nossa equipe se encontrou 1 hora antes da aula para praticar uma última vez e garantir que todos os slides funcionassem adequadamente. Durante a apresentação real, o cara e eu nos alternamos falando e nos passamos suavemente sem nenhuma estranheza. Tínhamos feito questão de nos tratar como companheiros de equipe, em vez de um casal durante todas nossas reuniões. E valeu a pena porque ninguém no nosso time se sentiu desconfortável. Depois que todas as apresentações terminaram, nossa professora anunciou as notas e tiramos nota máxima. Todos bateram palmas e nossos outros membros do grupo agradeceram por sermos tão profissionais sobre trabalhar juntos, apesar de estarmos namorando. Me senti orgulhosa que conseguimos manter nosso relacionamento separado da tarefa e não deixamos afetar nosso trabalho ou tornar as coisas estranhas para mais ninguém. Conforme a semana de provas se aproximava e o semestre começou a terminar, me peguei pensando sobre o quanto tinha mudado desde aquela festa, onde Sofia me mandou falar com ele. Naquela época, mal conseguia falar com caras sem ficar constrangedora e nervosa, e definitivamente nunca pensei que acabaria num relacionamento real. Mas aqui, estava eu vários meses depois, com um namorado que realmente gostava de mim por quem eu era. Me sentia mais confiante em geral, não apenas com ele, mas em outras áreas da minha vida também. Tinha aprendido que correr riscos em relacionamentos podia realmente dar certo em vez de terminar em desastre como sempre temi. Estava sentada na biblioteca estudando para minha prova final de biologia. Olhei para ele trabalhando na própria preparação de exame e senti essa estranha sensação de contentamento. As coisas não eram perfeitas, mas eram realmente boas, e eu tinha crescido como pessoa através de toda essa experiência. Tinha parado de ter tanto medo de me colocar lá fora e começado a acreditar que talvez merecesse coisas boas acontecendo comigo. Uma tarde, enquanto estudávamos juntos, ele mencionou que planejava ficar no campus durante o verão para fazer algumas aulas extras. Perguntou se eu tinha pensado sobre meus planos de verão e admiti que não tinha realmente decidido. A ideia de passar o verão inteiro longe dele soava terrível. Então, disse que tinha considerado ficar também. Procuramos opções de aulas de verão juntos e encontramos várias que se encaixavam tanto em nossos horários quanto requisitos do curso. Mandei mensagem para Sofia perguntando o que ela estava fazendo e disse que também ficaria para se adiantar nos requisitos pré-médicos. Nós 3 começamos a fazer planos para aventuras de verão em torno de nossos horários de aula. Conversamos sobre explorar partes da cidade que nunca tínhamos visitado, ter noites regulares de cinema e talvez fazer uma viagem de fim de semana para algum lugar próximo. Saber que teria tanto ele quanto Sofia por perto durante o verão fez a ideia de ficar no campus realmente empolgante em vez de chata. A semana de provas finalmente terminou e celebramos com um jantar em grupo no restaurante italiano favorito de Sofia fora do campus. Cerca de 8 de nós apareceram, incluindo o namorado de Sofia e alguns outros amigos dos nossos grupos de estudo. Todo mundo estava de bom humor, aliviados por terminar com os exames e prontos para as férias de verão. Pedimos comida demais e passamos horas apenas conversando e rindo sobre o semestre. Sofia se levantou em um ponto e fez um brinde, agradecendo todos por serem amigos tão bons e tornarem esse ano tão memorável. Ela olhou direto para mim quando falou sobre quão importante era ter pessoas que te apoiam e querem que você seja feliz. Senti meus olhos ficarem um pouco lacrimejantes, porque sabia quão sortuda era por ter amigos assim. A mesa inteira ergueu os copos e todos gritamos, provavelmente incomodando os outros clientes, mas nenhum de nós se importou. Olhando para todos os rostos, senti essa sensação avassaladora de gratidão pelas pessoas na minha vida. Depois que o jantar terminou, o cara e eu começamos a caminhar de volta em direção ao campus juntos, enquanto a maior parte do grupo foi para direções diferentes. A noite estava quente e ainda havia pessoas caminhando mesmo estando ficando tarde. Caminhamos devagar, não com muita pressa para voltar. Ele ficou quieto por um tempo, então parou de andar e se virou para me encarar. Me disse que estava se apaixonando por mim. Apenas disse assim direto. Senti meu cérebro congelar por um segundo porque não esperava que ele dissesse naquele momento. Mas percebi que sentia a mesma coisa e disse isso. As palavras saíram mais fácil do que pensei que sairiam.
Ficamos lá na calçada apenas sorrindo um para o outro como completos bobos, provavelmente parecendo ridículos para qualquer um passando. Ele alcançou minha mão e começamos a andar de novo, ambos sorrindo demais para ter uma conversa normal. O resto da caminhada de volta foi quieto, mas de um jeito bom, como se não precisássemos preencher o silêncio com conversa. Quando chegamos ao meu dormitório, ele me deu um abraço de boa noite, e eu praticamente flutuei escada acima até meu quarto. Mais tarde naquela noite, mandei mensagem para Sofia para agradecê-la novamente por ser a melhor cupido e amiga que alguém poderia pedir. Disse que nada disso teria acontecido se ela não tivesse me empurrado para falar com ele naquela festa. Ela respondeu quase imediatamente, dizendo que apenas nos deu um empurrão na direção certa, mas fizemos todo o trabalho pesado de realmente construir um relacionamento real. Disse que estava orgulhosa de mim por correr o risco e me colocar lá fora, mesmo me assustando. Ler a mensagem dela me fez chorar um pouco porque ela estava certa. Ela tinha ajudado a colocar as coisas em movimento, mas tudo que veio depois foi porque ambos escolhemos ser honestos e vulneráveis um com o outro. Agradeci novamente e disse que a amava. Então finalmente guardei meu telefone e me preparei para a cama. Olhando para trás em tudo agora, fico impressionada com como um favor simples para uma amiga se transformou em algo tão significativo e real. Tenho um namorado incrível que gosta de mim por exatamente quem sou, peculiaridades estranhas e tudo. Minha melhor amiga ainda é minha melhor amiga, e nossa relação é mais forte que nunca, porque nos comunicamos honestamente uma com a outra. Aprendi que às vezes, as melhores coisas acontecem quando você sai da sua zona de conforto e corre riscos mesmo quando está aterrorizada. A vida está bem ótima agora, e me sinto mais feliz do que tenho me sentido há muito tempo. O verão se estende à nossa frente, cheio de possibilidades e aventuras com pessoas que me importo. Mal posso esperar para ver o que acontece em seguida com todos nós juntos, fazendo novas memórias e crescendo mais próximos como amigos. Às vezes ainda não consigo acreditar que tudo isso começou porque Sofia me pediu para falar com um cara bonito numa festa e estou tão feliz que disse sim para ajudá-la mesmo me aterrorizando. Tudo funcionou melhor do que jamais poderia ter imaginado e estou empolgada para ver para onde as coisas vão daqui. Foi assim que aconteceu comigo. Mas quero saber o que vocês acham. Vocês teriam feito a mesma coisa ou algo totalmente diferente? Deixem seus pensamentos nos comentários. Sempre acabo aprendendo algo novo com vocês.